Gênesis capítulo 28. Eu quero falar sobre uma experiência que transforma. E eu quero, neste preâmbulo, dizer sim, que cada cristão, ele precisa viver uma experiência que lhe leve, que lhe conduza à mudança. Glória a Deus. Uma experiência que lhe conduza a mudanças. E seguramente este texto que nós vamos ler é uma consequência ou foi o resultado de uma experiência que Jacó viveu. É o capítulo 28 e os versículos 20, 21 e 22. Nós vamos trabalhar esses 3 versículos para mostrar aos irmãos da necessidade que nós temos de viver uma experiência. Glória a Deus. E os irmãos sabem que Jacó era filho de Isaac. E os irmãos sabem que Isaac foi o filho da promessa. Foi aquele que veio ao mundo por um milagre de Deus. E era neto de quem? Do pai da fé, Abraão, que não só era pai da fé, mas era amigo de Deus. E eu começo a pensar em alguém assim, de uma linhagem de sangue azul, não é, irmão? De alguém de altos privilégios, como Jacó, que era neto de Abraão, filho de Isaac. Ele devia ser um crente nota 1000. Ele devia ser um excelente cristão. Todavia não o era. Porque filho de peixe não é peixinho, nem de gato é gatinho, nem de pastor é pastorzinho. Não, Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jacó teve uma vida não comprometida com a verdade, com o Senhor. Ele não temia
de certa forma, e não obedecia, e não seguia a Deus como precisava fazê-lo. Vamos transliterar para hoje o tipo do crente descompromissado. O tipo da pessoa que não assume com Deus uma responsabilidade, um compromisso de obedecer ao Senhor como precisa ele ser obedecido, de fazer aquilo que Deus quer que seja feito. De alguém que não tem olhos e visão de águia. Porque os filhos de Deus precisam sim destes olhos, desta visão. Os filhos de Deus têm que estar nas alturas. Bom, vamos além. Vamos encontrar este crente fugindo. E a fuga de Jacó da casa do seu pai foi por medo. Por quê? Porque ele estava marcado para morrer tragicamente pelo seu próprio irmão, porque se sentiu lesado e enganado por ele. Deus é incrível, é tremendo. Deus permite que vivamos determinadas situações para nos atrair a Ele e para nos moldar a Ele, para sermos perfeitos. Como ele disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Isso faz parte do plano de Deus. Isso faz parte do amor de Deus. Às vezes, irmãos, nós precisamos ser quebrado, mas quebrado mesmo, para que possamos entender a vontade de Deus. Porque às vezes nós andamos tão desfocado das coisas espirituais que nem conseguimos enxergar a Deus. Eu estou falando não de achismo. Eu estou falando de realidades espirituais e bíblicas. Exemplo, Isaías. Quem era Isaías? Um profeta de Deus. Todavia, houve um período na vida de Isaías que ele perdeu a inspiração celestial. Ele perdeu a graça divina. Ele perdeu a visão celestial.
Parece que o profeta do capítulo 6 não era o mesmo do capítulo 1 do livro que carrega o seu nome. No capítulo 1 diz: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, nos dias de Jotão, de Acás, de Ezequias, rei de Judá. Observe a unção poderosa que estava na vida deste profeta. Observe a visão que Deus o levou a ter. E observe a intrepidez, a unção, a responsabilidade e compromisso com Deus deste homem. No versículo 2 do capítulo 1 de Isaías, ele abre a boca e diz: ouvi, ó céus, preste atenção, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai das nações pecadoras, do povo carregado de iniquidade, da semente maligna, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram dos santos de Israel, voltaram para trás. Porque sereis ainda castigados, se mais vós rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres. Podres e não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra estará assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada com uma subversão de estranho. E a filha de Sião se ficou com a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos nos não deixar alguns remanescentes, já como Sodoma, seríamos semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Diz o Senhor: de que me serve, de que serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou cansado, já estou farto dos holocaustos, dos carneiros e das gorduras de animais nédios, e não fogo com sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante mim, que requererei das vossas mãos que viesse para os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. Queridos, no capítulo 6, já não encontramos em Isaías a revelação. Já não encontramos em Isaías a visão. Já não encontramos em Isaías o fervor espiritual. Por quê? Porque encontramos um profeta descomprometido com os céus. E por que descomprometido com o céu? Porque se comprometeu com a terra. Um profeta que disse: sou um homem de lábios impuros. Capítulo 6, versículo 5. Ai de mim, estou perecendo,
Eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Queridos, parecia não ser o mesmo profeta. Afinal, que mal tão grande foi este que veio sobre Isaías? Deixa eu dar o nome deste mal. A zona de conforto. Ele agora tinha uma vida palaciana. Ele agora tinha o rei ao seu favor. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A minha e a sua segurança não está na confiabilidade depositada no homem, mas sim em Deus. Glória a Deus. Nós devemos sim ter um compromisso com Deus. A nossa prioridade deve ser o Senhor. Nenhum compromisso aqui na terra deve substituir o nosso compromisso com Deus. E a inversão de valores do mundo é tão grande que as pessoas esqueceram de Deus. Mas o pior é que essa inversão de valores já está dentro da igreja e os crentes já têm se distanciado de Deus. Basta olhar na nossa frente. Não precisamos ir para lugar nenhum. Aqui mesmo a gente vê, daqui mesmo a gente vê a frieza espiritual de um povo que não tem Deus como prioridade na sua vida, que não tem o culto e a adoração como a melhor opção de vida. Aleluia! De alguém que se conforma na prática da religiosidade, de cumprir um compromisso de uma vez na semana, aos domingos vir a um culto e religiosamente tomar a Santa Ceia no mês para não ser disciplinado. Falta fervor espiritual, falta amor no coração por Deus, falta compromisso. Esta gente não ama a Deus. Pastor, ama. Mentira. Mentira. Quem ama quer estar perto. Quem ama quer estar junto. Quem ama quer abraçar, quer beijar. Estas são as atitudes de uma pessoa que ama. Glória a Deus. Você, quando namora alguém, você quer que todo dia estar com aquela pessoa. Aleluia. E chega um momento que você diz, não dá mais para a gente ficar namorando. Vamos casar, porque eu quero estar junto. E será que este comportamento, será que esta atitude nós temos em relação a Deus? Você tem esta atitude em relação a Deus? Seja sincero comigo, não, com você mesmo. A sua ofensa não é apenas a minha pessoa, mas a Deus. O profeta agora era um profeta conformado com a situação. É assim mesmo. Tem muitos crentes da nossa geração conformados com a situação. Louvado seja Deus. Mas Paulo vai escrever aos Romanos e diz que nós não devemos nos conformar, mas sim experimentar uma transformação, porque pela transformação você vai experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Isaías
conformado. Glória a Deus. Mas Deus não o abandonou. Deus continuava o amando. Mas ele não era o vaso do primeiro capítulo. Ele não era o vaso do primeiro capítulo. Mas Deus também não queria perdê-lo. E a gente vai entender a história do vaso aqui em Jeremias 18. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desça à casa do oleiro, e lá, na casa do oleiro, eu vou falar com você. Não vou falar aqui não. Eu quero falar na casa do oleiro. Por que, Senhor, na casa do oleiro? Porque vai ser na casa do oleiro que eu vou te dar uma visão. Você não precisa apenas ouvir. Você precisa ver. Você não precisa apenas ouvir e ver. Você precisa experimentar. E o profeta desce à casa do oleiro, Jeremias 3, 18 e 3. E ao descer à casa do oleiro, ele observou que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E no versículo 4, vai aparecer a revelação. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, o que ele viu? Ele viu o oleiro trabalhando em um vaso. Ele observou que quando o vaso foi trabalhado, na mão do oleiro estava, mas ele quebrou. O vaso se quebrou na mão do oleiro. E o que o oleiro fez? Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. E quem estava lá? Jeremias. E ele estava vendo o oleiro, ele estava vendo o vaso, ele viu quando o vaso nas mãos do oleiro se quebrou, e ele observou a atitude do oleiro em pegar o vaso quebrado para fazer outro vaso. Começar um novo processo para a formação das suas mãos de um novo vaso. E aí o Senhor diz a Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não poderia eu, o Senhor, fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Aleluia. O que é que Deus está dizendo? Deus está usando a Jeremias para que Jeremias viva o quê? Uma experiência nova, diferente. É o que eu estou falando nesta noite, que você que está me ouvindo, onde você estiver, em qualquer parte desta nação, eu quero dizer que Deus não mudou. Ele quer que você viva uma experiência nova, para sair do conformismo, para sair do mesmismo, para deixar esta frieza espiritual, para se levantar como um verdadeiro profeta. Para você não viver de lembranças do passado. Eu fui, eu era. Deus através de mim fez e aconteceu. Não, e hoje? O passado está lá para trás. Mas eu quero saber o teu presente, como você está. Então Deus chama a responsabilidade sua
Deus te convida a descer à casa do oleiro. E Deus te leva lá para que você entenda que você precisa ser quebrado. Deus quebra. E Deus quebra para que o homem possa ser moldado na vontade dele. Isaías precisou ser quebrado. E Deus começou a quebrar Isaías, sabe por onde? Pela morte de Uzias. Porque a confiança de Isaías não era mais no Senhor, era em Uzias. Deus disse: eu vou tirar Uzias e eu quero saber, a tua confiança vai ficar em quem? E você que está me ouvindo, a tua confiança está aonde? Tenha cuidado. Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Deus tira o melhor da vida do homem. Glória, não para maltratar, nem para simplesmente fazer o homem sofrer. Não. Deus faz isso para lhe ajudar, para você não ir para o inferno. Porque a melhor coisa para Deus em relação ao homem é salvá-lo da condenação eterna. Aleluia. Queridos, escutem. Isaías foi quebrado. Nas mãos do oleiro. Porque Deus queria aquele Isaías do capítulo 1, que não era mais o mesmo. Glória a Deus. E o que Deus fez? Mata Uzias. Depois que Uzias sai da vida de Isaías, Isaías resolve buscar a presença de Deus. Ele resolve fazer o que ele nunca mais tinha feito. Eu preciso ir para o templo. Eu preciso ir para a igreja. Eu preciso de uma experiência com Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Eu preciso me encontrar. E a Bíblia diz que foi no mesmo ano, o ano da dor, da perda, do sofrimento, do luto, das percas de recursos, que ele viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Você entende? Você entende mesmo o que Deus está tratando com você? Você que está aí na sua zona de conforto, na sua casa, você entende isto que eu estou lhe falando? Será que Deus não está tratando com você agora através desta palavra? A Bíblia diz que Isaías viu serafins que estavam acima dele. Ele viu que esses serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E entre si eles clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E quando eles
enaltecia o nome daquele que é todo-poderoso. Os umbrais das portas do templo, glória a Deus, tremiam, e a casa do Senhor foi cheia da glória de Deus. E somente quando o profeta Isaías viu a casa cheia da glória, ele caiu em si. Ele acordou do seu sono espiritual e ele entendeu a sua condição de homem de Deus. Ele viu a sua situação espiritual, porque até então não haver esta manifestação da glória de Deus ao seu redor. Ele pensou que estava tudo bem. Ele estava como Laodiceia, dizendo: bem eu estou, eu sou rico, eu não tenho falta de nada. Outro dia liguei para um irmão, e só Deus sabe como meu coração estava doendo e partido pela situação daquele irmão. E eu digo: não, eu vou ajudar esse irmão. E eu liguei para ele, e ele, na minha cara assim, uma lapada, pá, eu estou muito bem. Glória a Deus. Eu quase pedia perdão a ele. Glória a Deus. Tá bom, meu querido, vai nesta força e Deus te abençoe. Aleluia. Mas eu não consigo entender como alguém está muito bem vazio do Espírito Santo. Eu não consigo entender como alguém está bem sem um compromisso no reino de frutificar. Não consigo entender. Glória a Deus. Paulo disse que depois que fazia tudo, ainda se considerava um servo inútil. E tem crente que não faz nada e se acha muito útil. Não entendo. Queridos, naquele momento, a mente de Isaías, que estava cauterizada, a sua alma, que estava insensível ao Espírito Santo, acordou e ele disse: ai de mim, 6:5 de Isaías, ai de mim, que vou perecendo, ai de mim. Em outras palavras, e agora? Deus vai entrar em juízo comigo porque eu estou em falta diante dele. Deus vai entrar em juízo comigo porque eu estou em falta diante dele. Eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus veio ter comigo. E eu reconheço os meus pecados e agora eu vou morrer. Você lembra de Adão? Quando Deus disse: eu vou conversar com meu filho Adão. Aí quando Deus entra no jardim, pá, Adão, é Deus, aí se escondeu. Todo dia Deus não fazia aquilo? Por que agora ele se escondeu? Sentimento de culpa. Alguém que tem sentimento de culpa ou se esconde, ou foge, ou mente, ou ataca. Que diz que a melhor arma da defesa é o ataque, né? Quando você vai falar, a pessoa já está armada. Você abre a boca, a pessoa já está... Não, calma. Calma, está tudo bem. Glória a Jesus. Você está pensando o quê, pastor? Não, irmão. Glória a Deus. Sangue de Jesus tem poder. Mas Isaías
Disse: vou morrer. Por quê? Porque pecado tem consequência. E pessoas acham que pecado só é matar, roubar, se prostituir. Não, irmão. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E agora? Não precisa você matar ninguém. Basta você abandonar a casa de Deus. Basta você tirar a prioridade de Jesus na sua vida. Basta você desonrar ao Senhor para honrar o homem. Glória a Deus. Basta você mentir. Aleluia. Você dizer do outro o que não é verdade. Basta você enganar. E Deus quando olhou, aí ele viu em Isaías um coração quebrantado. Ele viu em Isaías um homem arrependido de ter deixado o Senhor, ou ter, não vamos dizer deixado, é muito forte, vamos dizer, se distanciado. Glória a Deus. James, eu sou contigo. Você na China e eu aqui. Não passe perto de mim. Aleluia. Nada contra você. Agora vá para a China, fique lá. Glória a Deus. Sem telefone e sem WhatsApp. Mas você está no meu coração, agora lá na China. Desculpe usar o nome. É só a título de entendimento. Mas a Bíblia diz que Jeová olhou e viu um homem, viu um vaso quebrado. Cadê isso agora? Quebrou o vaso, quebrou. Agora serve. Querubim, serafim, vai lá. E a Bíblia diz que um serafim voou. Aleluia. E este serafim que voou, ele trouxe na sua mão uma brasa viva, que foi tirada do altar com uma tenaz. Meus amados, escute aqui. Um serafim é uma classe angelical que significa ardendo em chamas ou em fogo. É um anjo de fogo. Agora, um anjo de fogo vai pegar uma brasa, se ele já arde em fogo, ele pega com a mão, uma brasa de fogo. Mas a brasa estava tão quente, tinha tanto fogo, que mesmo sendo de fogo, o anjo não pegou. Ele pegou com uma tenaz, para não se queimar. E pegou esta brasa com a tenaz, e com ela tocou na boca do profeta. Isso era um pecado terrível, que nem o ardendo em chama de fogo pôde tocar, mas os lábios dele aguenta, não vai morrer. E a Bíblia diz que quando ele tocou na boca do profeta, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Em outras palavras, essa experiência, através dela, levou um profeta a uma transformação de vida. Ele passou agora, ia passar agora a ter uma outra vida, uma vida nova. Por quê? Porque o vaso foi quebrado nas mãos do oleiro, e ele disse: agora vou fazer um vaso novo. Vamos ver o vaso novo? Versículo 8. Depois disso, disse o quê? Ter sido quebrado. Por quem? Pelo Senhor. Onde? Na casa de Deus. Como?
com uma experiência espiritual. Depois disso, o que aconteceu com o profeta? Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Em outras palavras, depois de quebrado, feito um vaso novo, moldado na vontade de Deus, ele disse: Senhor, pode contar comigo. Pode contar comigo. Deus não conta com vaso velho. Deus não conta com vaso rachado. Vaso rachado não segura azeite. Deus não conta com vaso sujo. Mas Deus conta com vaso quebrado e que ele faz novo para a manutenção da sua obra e para a sua glória. Aleluia. Isaías: agora sim, Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Queridos, voltemos para Gênesis. Isso foi para dar uma visão a você da necessidade que você tem da sua experiência ou da sua nova experiência com Deus. Isso foi para levar a você a ver que você não está bem diante dos olhos de Deus. Que isto não é forma de servir a Deus. Que isto não é maneira de representar o reino. Que isto não é um testemunho de vida como embaixador de Cristo. E aqui, no texto em que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Jacó, versículo 28, capítulo 28, versículo 20, que Jacó fez um voto. Aguarde carta. A parte A desse versículo diz: Jacó fez um voto. É o que você precisa fazer hoje. É o que você precisa fazer agora. Agora, fazer para cumprir. Porque é melhor não fazer voto ou não votar do que votar e não cumprir, diz o Senhor através da sua palavra. E o voto é uma coisa muito interessante. Essa semana, precisamente terça-feira, eu apresentei aqui na igreja um voto feito por uma jovem. Ela estava desempregada há bastante tempo, mas ela resolveu confiar em Deus. Porque uma coisa é quando Deus faz uma promessa: vou fazer com você isto e aquilo. E a outra coisa é quando Deus não promete, mas você acredita que Deus pode fazer. E você se projeta em confiança, em fé, porque ela fez. E ela fez um voto: se Deus me der um emprego, o meu primeiro salário eu levo para a casa de Deus. Primeiro salário. Irmãos, não é fácil para uma pessoa que está há muito tempo desempregada, com tantas necessidades, mês que se avizinha ao Natal e às festas de final de ano. E a pessoa pega um salário todo. Aí ela recebeu parte deste salário votado. A quinzena. Recebeu, colocou no envelope e diz: olha aqui, pastor, eu trouxe. Eu disse: o que é isso? Foi um voto que eu fiz ao Senhor. Esse aqui é o dinheiro, todo o dinheiro que eu recebi, todo ele está aqui. Eu pergunto: será que esta menina não tinha necessidade ou não tem? Tem. Mas ela fez um voto com Deus.
e ela trouxe para a casa de Deus. Por quê? Porque o vaso é novo. Porque ela tem as suas experiências com Deus. Glória a Deus. Isso independe de qualquer situação. Eu lembro que minha esposa fez um voto desse. Na época eu estava desempregado. Glória a Deus. E quando ela recebeu o primeiro salário, não recebeu a quinzena, recebeu o primeiro salário. A gente com tanta necessidade e até sem comida em casa. E ela pegou o salário todo e disse: e agora, meu filho, o que é que a gente faz? Tem isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. E agora, o que é que a gente faz? Eu digo: foi o que você disse. Não, eu disse que o primeiro seria do Senhor. Eu digo: então, não quero nem ver. Vá-se embora, leve esse dinheiro para a casa do Senhor. Eu não era pastor. Glória a Deus. Porque se fosse hoje, eu falei: não, porque é pastor. Não. O mais importante não é você ser pastor. O mais importante é você ser crente de verdade que queira morar no céu. Pastor é título. Glória a Deus. É importante? É. Mas mais importante não é o título. É a missão. Glória a Deus. É a unção. Glória a Deus. E a Bíblia, e essa menina trouxe. E disse: pastor, quando sair a segunda parte do meu salário, vou trazer para a casa do Senhor. Em outras palavras, eu vou continuar nas minhas necessidades, mas o voto eu vou cumprir. Eu vejo uma pessoa dessa diferente. Eu, humano, falho, fraco. E como é que Deus vê? Queridos, aí eu encontro aqui, Jacó fez um voto. Enganou o pai, enganou o irmão, precisou fugir para não morrer. Errante pelo deserto, passando necessidade, exausto, para obrigatoriamente no relento. Não sei aonde, mas ele conseguiu uma pedra e colocou na cabeça. De uma coisa, Jacó não sabia. A primeira coisa que Jacó não sabia era que estava acompanhado. Ele pensava que estava só. É comum e normal, quando você passa por lutas, enfrenta dificuldades, quando o vento é contrário, quando surge a tempestade, a primeira ideia que você tem é que está só. Que ninguém gosta de você e que Deus te abandonou. Isso não é verdade. Jacó também pensou assim. Aleluia. Mas ele não sabia. Mas havia anjos com ele naquela caminhada, naquela trajetória. Mas ele nem via e o pior, nem sentia. Faltava nele o quê? Sensibilidade espiritual. Diga comigo, sensibilidade espiritual. Diga outra vez, sensibilidade espiritual. É o que o crente precisa, para não perder Deus de vista. Aleluia. Ele não percebeu. Aí o que Deus faz, quando ele deita e coloca uma pedra na cabeça, aí aparece o Senhor numa visão. Aí Deus lhe dá uma visão. O que ele precisava? Ser um vaso novo. E para ser um vaso novo, ele precisava ser quebrado. E a Bíblia diz que naquela visão Deus fala com ele. E no capítulo 28, versículo 16, quando ele acorda do sono, ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Aleluia. Não sabia. É muito ruim quando o crente não sabe as coisas espirituais. No versículo 17 vai dizer que ele temeu
e disse: quão terrível é esse lugar. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Em outras palavras, depois da visão, ele tornou-se sensível ao Espírito Santo e ele reconheceu que Deus estava na vida dele. Aleluia. E ele, pela madrugada, ele se levanta. Pela madrugada ele pega uma pedra, a mesma pedra que colocou sobre a sua cabeça, e colocou como coluna e derramou azeite em cima dela. Em outras palavras, aquela noite memorável que mudou a vida de Jacó o levou a fazer um monumento, para que jamais viesse a esquecer daquela experiência que havia tido com o Senhor. Jamais ele poderia se esquecer daquele momento de adoração e de comunhão entre ele e Deus, entre Deus e ele. São momentos assim que você precisa. Mas escute, deixa-me falar do que acontece quando o vaso é quebrado e quando Deus faz um vaso novo. A Bíblia vai dizer no texto que serviu como lema para este tema. A Bíblia diz que Jacó, no seu voto, disse, número 1, se Deus for comigo. Número 2, se Deus me guardar nesta viagem que faço. Número 3, se Deus me der pão para comer e veste para vestir. Número 4, se eu voltar à casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho colocado aqui como coluna, será a casa de Deus. E tudo quanto Deus me der, certamente eu vou dar o dízimo. Ele não era dizimista também, porque quando o homem se distancia de Deus, ele não dá dízimo. E ainda critica e fala mal de quem dá, e ainda chama o pastor de ladrão. Glória a Deus. Um abismo chama outro abismo. Ele comete tantos pecados que é uma coisa terrível. Então a experiência de Jacó levou a Jacó a desejar a presença de Deus na sua vida constantemente e continuamente. Se Deus for comigo. Depois do vaso ter sido novo, ele pede a Deus a sua proteção. Glória a Deus. Ele pede a Deus suprimento das suas necessidades. E ele pede a Deus algo que todos desejam. Que Deus realize os seus sonhos. E Deus dos céus ouviu, viu e ouviu. E o melhor, Deus atendeu. Escute, meu irmão. Escute, meu amigo, se você não é crente, aceite a Jesus agora, onde você estiver. E depois, faz um voto com Deus. Se você achar que está tão difícil. A Bíblia diz que Deus é campeão em realizar os nossos sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, essa experiência levou Jacó à experiência da presença de Deus, a experiência da confiança, da proteção de Deus, de ter o suprimento do Senhor e de ter os seus sonhos realizados. Ele pediu algo que para ele é impossível. Ele diz, eu quero voltar para a minha casa, a casa dos meus pais, quero voltar em paz. Mas lá não tem um irmão que quer lhe matar? Deus faz com que os nossos inimigos se tornem os nossos amigos quando ele se agrada da gente. Então deixe Deus se agradar de você. Que Deus em Cristo te abençoe no nome do Senhor Jesus.